Fala galera, esse é o nosso curso de diagnóstico por imagens, viu? Bem aqui embaixo, sejam muito bem-vindos a esse curso, tá? O que a gente vai abordar nesse curso? A gente vai abordar principalmente as imagens importantes no estudo médico, tá? E na abordagem clínica, tá bom? Então o que acontece? A gente vai estudar radiografia, tomografia, ressonância e também um pouquinho de ecografia, beleza? Então, vamos dar início aí, tá? Quando a gente vai falar de radiografia, gente, o que vem na cabeça, né? Todo mundo já teve que fazer alguma vez uma placa de tórax, uma radiografia de tórax, ou uma radiografia que seja panorâmica mesmo, transoral, né? Da boca para os dentes, para poder fazer algum procedimento odontológico. Então, é um estudo que está muito comum nas vidas das pessoas e que a gente aqui, como médico, como profissional de saúde, a gente vai aprender a aprimorar um pouco mais, tá bom? O que a gente pode começar a falar da radiografia, beleza, gente? A primeira coisa da radiografia é a nomenclatura, tá bom? Você, a partir de hoje, tem que saber diferenciar o que é radiolúcido e o que é radiopaco, beleza? Então, aqui na imagem, ó, possivelmente vocês estão vendo a minha setinha aí, tá? Vocês vão perceber o seguinte, olha, a gente tem que a radiopacidade é quando a imagem tende mais ao branco, né? Você vê uma imagem mais branca na sua radiografia, você fala, olha, essa imagem tem uma radiopacidade. E aí você sempre faz a descrição anatômica. E quando a gente fala de radiolucidez, é porque a gente está indo para um tom de cinza, cinza mais escuro, até mesmo pro negro, beleza? Para a cor preta. Então, o que acontece? A gente tem essa diferença radiológica, tá bom? Henrico, tá. Saber isso é importante? É, gente, porque vocês vão ver, por exemplo, que se eu tenho uma cavitação, ela tende mais à radiolucidez. Se eu tenho uma pneumonia, ela vai tender mais à radiopacidade. Então, isso sim vai ajudar a gente a fazer diagnósticos e abordagens clínicas distintas, beleza? Então, esse foi o nosso primeiro ponto, beleza? Segundo ponto aqui, tá? Por exemplo, quando a gente fala de radiopacidade e radiolucidez, a gente remete também aos distintos tipos de tecidos que estão sendo, né, vistos pelo observador. Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês que, olha, o ar se vê com a cor preta, então ele está mais perto de ser radiolúcido, ele é o mais radiolúcido, tá? E qual que é o mais radiopaco? É o metal. Tá? Vocês estão vendo aqui na imagem, é o metal. Então, Henrico, a pessoa tem uma prótese de fêmur, tá? E eu tirei lá a radiografia. Eu vou ver radiopaco? Sim, porque ele tem uma prótese de metal, beleza? Então é sobre isso que eu quero falar também, tá bom? Vocês podem perceber que o osso também tem uma radiopacidade interessante, tá bom? Que a gordura, tá? Abdominal, a gordura no corpo, ela já é um radiolúcido, mas não é o mais radiolúcido igual o ar, tá bom? Henrico, qual que é a importância disso? Volto a dizer, tá? Se você vê uma radiolucidez em cavidade abdominal que parece que não é normal, a gente pode pensar em um pneumoperitoneu, presença de ar na cavidade abdominal, tá bom? Então é muito importante distinguir o que é radiopaco e o que é radiolúcido, porque depois vem as listas, né, com as principais causas dos dois acontecimentos radiográficos, tá bom? Então isso é muito importante, tá? O terceiro passo que a gente tem aqui, gente, que a gente também tem que compreender, é o seguinte: sempre que eu for fazer um laudo, sempre que eu for laudar uma imagem, eu tenho que me referenciar aos determinados pontos anatômicos sempre, beleza? Então, por exemplo, tem uma pneumonia, tá? E eu estou vendo a pneumonia no pulmão direito. Isso só não basta. Não adianta eu falar, olha, o paciente apresenta uma radiopacidade no pulmão direito, tá? Então eu coloco, olha, o paciente apresenta uma radiopacidade, tá? No pulmão direito, que se localiza, tá? No lóbulo inferior, possivelmente de aspecto anterior, ou se faz também a radiografia de perfil, compatível com uma pneumonia. A gente nunca dá diagnóstico por imagem, tá? O que a gente faz, na verdade, é falar que é compatível com algo, beleza? Porque a grande maioria dos estudos, para a gente avalar um diagnóstico, a gente precisa de estudos complementares, além, obviamente, do estudo de imagens, tá? Então eu falo, por exemplo, se eu vejo uma caverna tuberculosa, eu coloco sugestivo de caverna tuberculosa ou compatível com uma caverna tuberculosa, beleza? Então, de radiografia a nossa introdução foi feita, tá? Então a gente trabalha com radiopaco e radiolúcido, tá? Em tomografia, a gente vai falar de densidade. Uma coisa está mais densa e uma coisa está menos densa,
tá bom? Lembrando que a tomografia ela leva mais ou menos 100 radiografias quando a gente está falando de radiação. Por isso que eu sempre tenho que pensar, será que eu peço uma tomo para o meu paciente? Será que eu não peço? Quando que é um critério de pedir uma tomografia? Quando não é? Beleza? Então são coisas que a gente vai abordar aqui também e que é importante para a gente ter essa consciência, porque, como eu disse antes, o nível de radiação e de exposição do meu paciente é muito maior com uma tomografia do que com uma radiografia. Só que a tomografia abala determinados estudos, né, que a radiografia não vai avalar, tá bom? Então, tomografia a gente fala de hiperdenso, tá? E de hipodenso. Vocês estão vendo a imagem comparativa aqui do lado, tá bom? Então, o osso, nesse caso, gente, ele vai ser hiperdenso. Se vocês olharem a imagem, vocês vão ver que a calota craniana aí ao redor, ela tá bem clarinha, ela tá bem branca mesmo, tá? Então, isso aí a gente fala de hiperdensidade, tem uma hiperdensidade, tá? Quando a gente fala de gordura, né, quando a gente fala de tecido adiposo, a gente já tem uma hipodensidade, é um pouco menos denso, bem como o líquido cefalorraquídeo, bem como a substância branca, tá? A substância branca do cérebro, bem como a substância gris do cérebro, porém a substância gris do cérebro, ela vai ter uma hiperdensidade. Se vocês olharem aqui na setinha aqui embaixo, vocês vão perceber, olha, que a gente tem substância branca, tá? Com uma leve hipodensidade, e um pouquinho mais escuro, com uma pequena hiperdensidade, a gente tem o que seria justamente a substância gris, beleza? Então é muito importante a gente saber isso na tomografia, beleza? A gente está falando de densidades, hiperdenso e hipodenso, tá? Depois vocês vão ver também o que significa uma hiperdensidade dentro da substância gris ali, perto dos gânglios basais, que a gente fala até de signo da corda, é possivelmente um AVC, tá bom? Então é uma imagem compatível com um AVC. Então, por exemplo, toda suspeita de AVC, tá? E de perda da consciência, ou de traumatismo crânioencefálico, ou de episódios de confusão, a gente tem um protocolo para pedir uma tomografia, beleza? Perfeito. Logo vem um outro estudo importantíssimo também, que é a ressonância nuclear magnética, beleza? A ressonância nuclear magnética a gente vai estar falando principalmente de intensidade. Então a gente vai estar falando de hiperintenso quando tem uma coloração mais branca, de isointenso quando é uma coloração mais cinza, mais gris, e de hipointenso quando tem uma coloração um pouco mais de coloração preta. Beleza? Então a gente fala de intensidade quando a gente fala de ressonância nuclear magnética. Para que serve a resso? Tá? Ela serve principalmente para ver sistema nervoso central, então vai ser de excelente ajuda para avaliar dano e lesão neuronal complexa, dano e lesão de nervos periféricos, tá bom? E ela é um ótimo amigo para a gente estar olhando, por exemplo, ligamento, tendão, beleza? Parte também do nosso tecido adiposo, tá? Então a ressonância nuclear magnética é um excelente amigo, é de alta complexidade, é extremamente caro, tá? Não tem em todos os hospitais, somente alguns hospitais apresentam ressonância nuclear magnética, tá? Então o nível de complexidade da ressonância é maior, ela dá imagens de uma qualidade muito superior, tá? E a gente divide em T1 e T2, que são cortes distintos, tá bom? Que são tempos distintos, por assim dizer. A gente tem o primeiro tempo e o segundo tempo dessa nossa ressonância nuclear magnética, beleza? Não é um estudo barato, não é um estudo que vai existir em todos os centros médicos, não é um estudo que todo paciente consegue realizar, tá? Porque ele tem que ficar ali dentro daquela maca, por assim dizer, parado durante um tempo significativo, basicamente 25, 30 minutos, até mais, dependendo do estudo. Então, assim, é algo que a gente tem que avaliar sempre, tá? E a necessidade também da ressonância, comparação custo-benefício de tomografia com ressonância, tá? Obviamente, cada estudo serve para um segmento distinto. Beleza. E depois a gente vem com, particularmente, o meu estudo de imagem predileto, que é a ecografia, né? Também chamada de ultrassom, ultrassonografia, tá? A ecografia, gente, ela é um estudo barato, ela é um estudo muito eficaz, tá? E ela permite ver diferentes tipos de coisas em diferentes tipos de profundidade. Então a gente consegue ver vasos,
A gente consegue ver presença de litos, que são as pedrinhas na vesícula, as pedrinhas do aparato urinário, tá? A gente consegue ver cavitações, a gente consegue ver massas diferentes, talvez uma possível metástase, um possível câncer também, a gente consegue ver com eco. A gente consegue ver líquido, tá? No aparato abdominal, por exemplo, líquido no aparato torácico, por exemplo. A gente consegue ver o fluxo dos vasos, ecodoppler transcraniano, ecodoppler dos vasos do pescoço, ecodoppler abdominal, tá? Então a ecografia é muito interessante que ela permite que a gente veja sempre o fluxo sanguíneo, principalmente isso, tá? Mas a gente consegue ver quiste, a gente consegue ver lito, tá? É um estudo de excelência. A gente consegue ver trombo dentro do coração, trombo em veias profundas femorais. Então é um estudo que eu particularmente gosto muito. Estudo barato, tá? Que você pode fazer na cama do paciente, não tem que transladar com o paciente. É o bedside, tá? Então é muito, muito eficaz. E aí a gente tem vários tipos de transdutores diferentes que vocês estão vendo aqui na imagem. O linear, por exemplo, o microconvex, o convex, tá? E o outro ali que a gente não utiliza muito. Beleza? Aí eu coloquei a diferença entre os três, para vocês darem uma olhada, o linear, o convexo, o setorial. Sempre deve, na verdade, existir esses três transdutores, tá? Quando a gente está falando de ecografia. E aí a gente vê que, por exemplo, o linear ele serve muito para visualização vascular, tá? Pleural também. O convexo ele serve muito para avaliação pleural também, tá bom? E abdominal, tá? Serve também para o EcoFast, o convex, no caso de algum traumatismo, alguma necessidade de emergência na ecografia. E o setorial, tá? Ele é o próprio cardíaco, ou seja, ele é principalmente para analisar cavidades cardíacas, beleza? Vocês vão ouvir falar muito aí de ecodoppler transtorácico, transesofágico, avaliação de válvula cardíaca, avaliação de trombohemofibrilação auricular. Então a gente sempre vai estar usando esses distintos condutores aí da ecografia, beleza? Perfeito? E, obviamente, não podia faltar a nomenclatura, é uma parte mais chata, né, até a gente ir para as patologias, mas que é extremamente necessário para a gente laudar um exame e para a gente compreender o médico que fez o laudo do nosso exame, tá bom? Então a gente fala de ecogenicidade, tá? Então a gente tem o hiperecóico, que é essa imagenzinha que vocês estão vendo aí na esquerda, tá? Um pouco mais branco mesmo. A gente tem o hipoecóico, que é uma imagenzinha meio gris, meio transicional. A gente tem o anecóico, que é simplesmente a coloração dos dois meios serem muito parecidos um com o outro, ou simplesmente não ter uma coloração, tá? Que é o color mais negrusco. E o isoecóico, que é simplesmente uma mesma imagem que eu não consigo diferenciar estruturas, basicamente, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, para um lito, eu vou ter os dois tipos de imagem. Vou ver uma imagem hiperecóica no lito e atrás eu vou ver uma sombra também, que pode ser um pouco mais hipoecóico. Tá? À medida que a gente for visualizando as patologias, vocês vão compreendendo um pouco mais a matéria. Beleza? Para entender de diagnóstico por imagem, a gente tem que entender bastante de anatomia, tá? Toda a anatomia, então a gente fala estrutura de cérebro, pescoço, tórax, abdômen e membros inferiores, é essencial. A gente tem que pensar no corpo humano como segmentos, beleza? Então, se eu tenho um paciente com uma possível lesão de plexo braquial, eu tenho que ter competência para poder reconhecer as estruturas do plexo braquial e os principais músculos comprometidos na lesão, tá bom? E principalmente, gente, se tratando de tórax e abdômen, que particularmente é uma anatomia um pouco mais refinada, mas que a gente tem que conhecer bastante, tá? Veiácigos, aorta abdominal, as ramas da aorta, mesentérica superior já no aparato abdominal, isso a gente tem que compreender muito, beleza? Para ficar mais fácil da gente reconhecer estruturas. Então, na imagem, por exemplo, como que a gente descreveria a imagem? Tá? É uma radiografia frente e perfil, né? Radiografia frente eu consigo ver uma imagem ampla que vai abalar toda a parte torácica, porque eu reconheço a estrutura inteira do meu mediastino e da caixa torácica, como por exemplo a nível superior as clavículas, a nível inferior o diafragma, eu consigo ver a grande maioria das minhas costelas, tá? Vejo que o paciente inspirou bastante ar, porque as costelas têm um ponto de separamento ok,
para o tipo de estudo que a gente está pedindo, e eu consigo ver toda a trama pulmonar e toda a trama cardíaca. E o estudo de perfil, a mesma coisa, é onde eu consigo ver o diâmetro anteroposterior entre o externo e a coluna vertebral, beleza? E aí eu consigo ter duas visões diferentes, né? Uma radiografia de tórax, frente e perfil. Então sempre, gente, que eu for pedir algo, eu peço dessa forma. Quero uma radiografia tórax, frente e perfil, beleza? Porque você tem que descrever o que você quer e onde você quer e com qual tipo de estudo que você quer, beleza? Então, estruturas anatômicas é sempre importante. Por exemplo, como que a gente descreveria essa imagem, tá bom? É uma imagem que está bem inspirada, tá? Que está completa, porque eu consigo ver novamente as clavículas lá em cima, consigo ver todo o aparato diafragmático embaixo, a bóveda diafragmática, eu consigo ver o mediastino com o coração, tá bom? Então ela está bem centrada, ela está bem inspirada, beleza? Eu percebo uma radiopacidade central compatível com a coluna vertebral, percebo que toda a formação óssea das costelas tem uma radiopacidade, porque a gente viu que o osso ele tende a ser um pouco mais radiopaco, que é o branco, tá? Vejo uma parte radiolúcida no meio que é simplesmente o ar, é a presença de ar dentro dos pulmões. Toda a trama, né, de raízes bronquiais ali que eu vejo tem um pouquinho mais de radiopacidade. Se tivesse um conglomerado radiopaco intenso aí no meio, eu poderia muito bem falar que seria uma pneumonia. Se, obviamente, com isso eu agrego alguns tipos de sintomas, beleza, gente? Lembrando que medicina é clínica correlacionada com os estudos complementares, tá bom? Vejo o coração, obviamente, e as estruturas cardíacas, tá? É sempre importante isso, gente, a gente está reconhecendo essas estruturas, porque, por exemplo, aqui a gente tem a aorta, a gente tem a artéria pulmonar, né? Quando a gente olha essa imagem de frente, olha, a gente consegue ver até o arco aórtico e o tronco pulmonar. Quando eu volto para a minha imagem lateral aqui, ó, essa daqui, ó, eu consigo ver, olha, o tronco pulmonar aqui e a aorta vindo aqui, indo para posterior. Então, o reconhecimento de estruturas é muito importante para eu saber, por exemplo, se essa aorta aqui ela não está mais calibrosa, beleza? Se o meu coração não está aumentado de tamanho, tá? Nesse caso, por exemplo, seria o índice cardiotorácico, beleza? Eu vou medir aqui, tá, a distância entre o diâmetro lateral e o diâmetro entre lateral do próprio coração. E o valor normal do índice cardiotorácico deve ser 0,5, beleza? Ou seja, isso significa que o coração não está aumentado de tamanho. Henrique, eu consigo ver um coração aumentar de tamanho só com a radiografia? Consegue, tá? Conhecendo estruturas, gente, conhecendo os estudos que vocês estão pedindo, vocês conseguem ver bastante coisa, tá bom? Então, basicamente isso. Não quero atormentar vocês com 350 horas aula, tá? Isso aqui é uma amostragem para vocês entenderem um pouco mais do que é o diagnóstico por imagem e como que a gente vai trabalhar essa matéria, beleza?